Bom dia, irmãos. A meditação que eu queria trazer para nós essa manhã, uma meditação devocional, é sobre o só lhe deu glória. Glória somente a Deus. A gente poderia abrir nossas Bíblias em Romanos 11. Romanos 11, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus não precisa receber glória dos homens para ser completo ou se sentir realizado. Deus possui glória em si mesmo e na sua própria natureza. Se a gente abrir no Salmo 104, versículo 1, Salmo 104, versículo 1. Diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. A glória de Deus é infinita e eterna e imutável. Não pode ser aumentada pelo homem. O homem não tem poder de diminuí-la. Portanto, glorificar a Deus não significa fazê-lo mais glorioso. Nenhum de nós pode tentar fazer isso, porque a glória de Deus é intrínseca nesse sentido. Mas então, em que sentido nós podemos glorificar a Deus? Em que sentido e de que modo o homem pode glorificar a Deus, então? No sentido da atribuição. O homem deve atribuir a Deus a glória. Lá no Salmo 29, do versículo 1 e versículo 2. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Reconhecendo as suas obras. É uma outra forma de atribuir a Deus glória. Lá no Salmo 111, versículo 2 e 3. Salmo 111, versículo 2 e 3. O reconhecimento das obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Exaltando e proclamando os seus feitos. É uma outra forma de tributar a Deus glória. No Salmo 145, do versículo 10 a 12. Salmo 145, versículo 10 a 12. Diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. É neste sentido que o homem pode e deve glorificar a Deus e a Cristo. É neste sentido que Deus deseja ser glorificado por e através de nós e de nossa instrumentalidade. Por isso Calvino nos diz que a glória de Deus é quando sabemos quem Ele é. Então, com base nisso, a gente pode voltar a ler o Romanos 11, 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Atribuímos glória a Deus quando sabemos que dele são todas as coisas, no sentido de possessão,
de posse, de domínio. Dele são todas as coisas. Tudo é de Deus no sentido de ser sua possessão. Não pertence a Deus apenas o Evangelho e o mundo. Ele possui tudo no mundo. Ele criou tudo e Ele é dono de tudo. Como está no Salmo 50, versículo 12, a parte B. Salmo 50, versículo 12, parte B. Diz assim: pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Tudo que há no mundo, tudo que há no universo, cada constelação, cada sistema, cada animal, visível ou invisível, tudo pertence a Deus, é possessão dele. Tudo no universo manifesta a glória de Deus, todas as coisas. Tudo é possessão dele. Dele são todas as coisas também no sentido de origem, não somente de possessão, não somente de posse, mas no sentido de origem. A primeira afirmação sobre Deus na Escritura é que Ele é a fonte de todo o universo. Gênesis 1:1. Gênesis 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que, no original, os céus e a terra, os, tem uma palavrinha que não pode ser traduzida, é et. Você não traduz. O que ela faz? Ela especifica céus específicos, uma terra específica. E se você olhar o et, ele tem a primeira e a última letra do alfabeto grego, hebraico. Se a gente fosse traduzir para o grego, a gente veria o alfa e o ômega antes dos céus, especificando os céus específicos e uma terra específica. Cristo está antes dos céus e antes da terra. Ele especifica, ele cria todas as coisas. Por isso que no Evangelho de João começa da seguinte maneira, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O Evangelho de João diz: no princípio, da mesma forma que em Gênesis, no sentido de origem de todas as coisas, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No mesmo capítulo, descendo um pouquinho, João introduz o Logos, a segunda pessoa da Trindade, no versículo 10, como agente criador do universo. Ele diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A glória e dignidade de Jesus Cristo, o Criador e autor de todas as coisas, foram feitas e é expressa em Colossenses 1, do versículo 15 a 17. Diz lá: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A glória e dignidade de Jesus Cristo na criação. Por meio dele são todas as coisas. Segundo, atribuímos glória a Deus quando sabemos que por meio dele são todas as coisas. Não dele somente, mas por meio dele. Essa palavrinha por se refere aos meios pelos quais Deus governa e ordena o universo providencialmente. A palavra por tem a ver com meio, instrumento, pelo qual as coisas acontecem. Deus, em sua providência, exerce a sua soberania sobre, em e por meio de todas as coisas. Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, na parte primeira dele, diz assim:
ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem pessoas que falam que Deus criou o universo, criou a terra, criou o homem e deu corda e deixou o homem seguir o seu caminho, abriu mão da sua onisciência e se surpreende com as coisas com uma tragédia, por exemplo, que acontece no universo, ou se surpreende quando existe fome na África, existe uma tsunami na Indonésia, mas todas as coisas são provisão de Deus, todas as coisas, no final de tudo, é para a glória de Deus. Ele sustenta todas as coisas e nada continuaria a existir de outro modo. Como diz no Salmo 104, 27. Salmo 104, 27. A versículo 31. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exultem o Senhor por todas as suas obras. Não existe no universo uma só molécula independente vagando fora do controle soberano de Deus. Qualquer movimento dos astros, qualquer harmonia celestial, Deus governa. Se Deus afastasse um pouquinho o sol da terra, nós congelaríamos. Se Ele aproximasse um pouquinho, nós morreríamos queimados. Deus, Ele controla os mínimos detalhes do universo. Então não há acasos no universo, não há coincidências, não há surpresas para Deus. Terceiro ponto, atribuímos glórias a Deus quando sabemos que para Ele são todas as coisas. Não somente dele, não somente por Ele, mas para Ele são todas as coisas. A palavra para indica o propósito pelo qual Deus move todas as coisas, como nós acabamos de falar. Do mesmo modo maravilhoso que as criaturas são feitas, assim também elas se movimentam. Mesmo o poder criador é o mesmo poder motor de todas as coisas. Nosso destino foi traçado por Deus desde a fundação do mundo, para a glória dele mesmo. O destino das nações, a história, os planetas, os corpos celestes, as órbitas foram criadas, projetadas e ordenadas por Deus, para expor a glória dele. Por isso, Paulo, falando aos politeístas gregos sobre o único Deus verdadeiro, disse: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como está em Atos 17, versículo 28. Vou ler novamente. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nada acontece fora de Deus. Deus participa da vida de todos os seres viventes, de tal modo que eles não fazem um só movimento que seja à parte ou separado do poder de Deus. O abrir dos teus olhos de manhã é através do poder e da soberania de Deus. A sua respiração involuntária, o bater do seu coração, é a mão soberana do Senhor. É a sabedoria divina que organiza os movimentos, mas é o seu poder que move todas as coisas. E, em cada movimento que fazemos, somos dependentes dele. Não podemos levantar um dedo à parte da vontade de Deus. Deus é a causa de todo o movimento. Quarta parte. Atribuímos glória a Deus quando sabemos que a Ele pôs a glória eternamente. Amém. Eternamente. A glória de Deus começou na eternidade pretérita, na comunhão da Trindade, na comunhão intertrinitariana, e continuará pela eternidade com o seu povo, para sempre e sempre e sempre. Como está em Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23.
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Assim, em face de tudo isso, nos lembramos de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Consiste em quê? Fazei tudo para a glória de Deus consiste em fazei tudo confiando nele, em primeiro lugar. O Senhor é glorificado pela nossa confiança absoluta em seu braço, o Senhor Jesus Cristo. Romanos 4, do 20 ao 21, diz assim, eu vou ler para a gente ir um pouco mais rápido. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Fazei tudo confessando os nossos pecados. A confissão glorifica a Deus, porque reconhece que Ele é santo e justo quando corrige e disciplina. Em Lucas 18:13, o publicano, estando em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Fazei tudo, vivendo para Ele. Os talentos naturais, os dons espirituais que Ele nos deu, devem ser usados no seu serviço e para a sua glória. Romanos 14:8 diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Fazei tudo, vivendo vidas santas e praticando as suas obras, as obras de Deus. Amados, 1 de Pedro 2, versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Fazei tudo, atribuindo-lhe glória de tudo o que somos e temos. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor gabou-se da sua grande Babilônia, e Deus lhe tirou o reino e o humilhou ao extremo, durante 7 anos. Todavia, o rei aprendeu a lição. Ele glorificou, exaltou ao Rei dos céus, porque ele mostrou para Nabucodonosor que Nabucodonosor não era absolutamente nada. E ele teve que glorificar todos os seus atos e os seus feitos como Rei poderoso a esse Deus. Fazei tudo através da adoração. Nosso culto a Deus deve refletir as nossas vidas santificadas através da graça de Deus e através dos méritos de Cristo. No Salmo 96:7 diz, tributai ao Senhor famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Fazei tudo, dando graça por suas bênçãos.
A maioria das pessoas vive se queixando da vida e não glorifica a Deus por suas bênçãos diárias. Há pouco tempo, os meus colegas do trabalho, eles reclamavam do trabalho. Eles falavam assim: esse trabalho não presta, esse trabalho é horrível, esse trabalho é ruim, nós estamos ganhando mal, eu não quero trabalhar aqui. Aí eu falei para eles assim, agradece a Deus por o nosso trabalho. Se não é o salário que vocês gostariam que fosse, pelo menos nós temos o nosso trabalho. Foi Deus que nos deu e nós temos que agradecer. Então, a maioria das pessoas não tem gratidão a Deus, mas o seu povo, ele pode fazer tudo dando graças por essas bênçãos, por todas as coisas, mesmo as mínimas que nós achamos que temos dificuldades em ver a mão de Deus. Em Lucas 17:16 diz assim, falando sobre aquele leproso que voltou e agradeceu a Deus, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Gratidão. E uma coisa interessante é que nem sempre uma benesse, uma graça grande leva a gratidão. O que nos leva à gratidão é a própria graça em nós, não que nós possamos produzir essa graça. Então, quais são as consequências dessa busca? Quais são as consequências dessa busca? O crente nesta vida tudo faz visando a glória de Deus. Goza necessariamente da bênção inefável e da comunhão com Deus. As alegrias e delícias que temos aqui são ainda imperfeitas e incompletas. E depende de meios externos, tais como a nossa oração, a leitura, a meditação, a pregação, a audição das Escrituras e sacramentos. Mas são indícios e penhor das alegrias e delícias perfeitas que teremos nos céus. Como está em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tendo o desejo de partir, está convosco, com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, disse Paulo em Filipenses 1, 23. Para nós concluirmos, vocês devem ter percebido que nós seguimos nessa breve meditação a nossa primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito? Qual é o motivo e a razão da existência nossa? O nosso catecismo, ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Por quê? Como nós lemos no início. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso vem primeiro na nossa vida. A primeira coisa que nós devemos fazer, e a nossa primeira preocupação, e a preocupação primária na instrução das crianças e dos pequeninos e dos filhos, é essa glória. A preocupação primeira na igreja é essa glória. Não é o homem, não é o homem como centro, não é o homem como principal, não é o que o homem vai achar, ou se o homem vai gostar ou deixar de gostar, ou se o homem vai se ofender, ou se isso é relevante para ele, ou se isso vai mantê-lo na igreja. Não é essa ótica desse objetivo principal da igreja. A ótica e o objetivo principal da igreja é glorificá-lo com todas as forças, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento familiar,
na sua obediência ao seu chefe, na sua obediência às autoridades, na sua obediência à liderança da sua igreja, no entendimento da sua subscrição, na fidelidade a ela e no desejo de somente transmitir o que os outros antes de nós transmitiam e que tombaram antes de nós e nós permanecemos, e nós também tombaremos se o Senhor não voltar, e outros assumirão o nosso lugar, sabendo que nós não temos que inventar nada ou criar nada, sabendo que nós não temos que inventar um evangelho novo, sabendo que esse evangelho veio dos céus e que ele não nos pertence, é possessão única e exclusivamente de Deus, para a glória dele, para a exaltação dele. Então, o que nos cabe como igreja? Apenas transmitir o que outros que antes de nós vieram, fazendo com fidelidade, com humildade e temor no coração. Esse é o fim principal, não somente do homem, mas da igreja e de todas as pessoas. Aceitando ou não, glorificando a Deus ou não, reconhecendo a Deus ou não, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Ele tem que se render a isso, para depois, e só depois, ter comunhão com Ele e gozá-lo para sempre, começando por aqui e olhando para a eternidade afora. Só que a diferença é que aqui, com sofrimentos, angústias e tribulações, em esperança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, selados pelo Espírito Santo, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho nos céus, a não há outro em quem me compraza na terra? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 24, 26. Eu lhes tenho transmitido, disse Jesus, a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Orar.